pessoal, tudo bem? O meu nome é Lídia, eu sou farmacêutica clínica e a gente está começando agora a disciplina de farmácia clínica em transplantes de órgãos sólidos aqui da nossa pós-graduação, da Propósito Cursos, junto com a CCIH. Essa é a primeira, se não uma das primeiras disciplinas que a gente tem sobre o papel do farmacêutico na área de transplantes no Brasil. E eu quero dizer aqui o grande orgulho que eu tenho de poder estar falando desse assunto que para mim me é tão caro e para tantos familiares nossos e para tantos pacientes no Brasil e ao redor do mundo, que é a realização de transplantes. Eu trabalhei muito próximo às equipes de transplante de órgãos sólidos no hospital, onde eu desenvolvo minhas atividades assistenciais. E mais recentemente eu fui convidada então a fazer parte, sou a primeira farmacêutica latino-americana a compor o grupo editorial do American Journal of Transplantation, que é a segunda maior revista científica na área de transplantes no mundo, de fator de impacto acima de 9, e eu gosto de dizer isso porque é uma conquista não só minha, mas de todos nós farmacêuticos que estamos fazendo a diferença na ponta, né, na assistência direta ao paciente e, além disso, produzindo cientificamente. Então, a gente vai ter aí as nossas 9 aulas para poder discutir qual é o nosso papel na assistência ao paciente transplantado. E, mais uma vez, desejar as boas-vindas a vocês e dizer que eu estou muito feliz de poder estar falando sobre esse assunto aqui com vocês, tá? Com o resto do pessoal da pós-graduação. Então, eu não tenho conflito de interesse em relação à aula de hoje. E aí, quando a gente se pergunta, né, qual é o papel do farmacêutico na assistência ao paciente transplantado? Aqui a gente tem um paciente, né, com a sua confidencialidade, seu sigilo, né, resguardado, mas a gente pode ver um profissional da saúde bem próximo dele, aqui atrás, então, uma máquina de hemodiálise. Os transplantes de órgãos, né, são, para muitos casos, para muitos órgãos, né, em estado de falência, ou seja, de diminuição da sua funcionalidade, como a última e talvez única alternativa terapêutica. A gente tem avançado muito no mundo em relação a propor alternativas mecânicas substitutivas desses órgãos, mas nada ainda é tão perfeito quanto o corpo humano. E a gente poder utilizar, né, essa doação de órgãos, né, esse momento tão bonito, né, da trajetória de uma pessoa para poder levar a vida para uma outra, é muitas vezes permitir que essa pessoa que está com falência de órgãos, né, retorne às suas atividades diárias, retorne ao seu seio familiar, a trabalhar com o que ama, a ficar com os seus filhos, a seguir com os seus planos de vida. A gente tem, em geral, a gente divide, né, os transplantes em transplantes abdominais, que são os transplantes de fígado, de rim, pâncreas, intestino, e os transplantes torácicos, né, de pulmão e de coração. Esses dois últimos são o que a gente chama de life-saving transplants, ou seja, transplantes realmente, né, que são salvadores de vida. Mas se a gente pensar na vida e na qualidade de vida de um paciente que precisa comparecer a uma clínica de hemodiálise 3 a 4 vezes por semana para ficar literalmente conectado a essa bomba que faz às vezes de rim dele, né? Pensar na qualidade de vida que ele tem, ele poder se liberar desse compromisso, dessa ultrafiltração que acaba impactando, né, tirando ele de dentro do serviço, né, do emprego, da convivência com a família dele, da mudança que isso traz quando ele recebe um órgão transplantado, a gente pode entender um pouquinho da importância que o farmacêutico pode ter nesse processo, né, de retomada de sonhos, de expectativas e de qualidade de vida desse nosso paciente. Eu não tenho respostas para essa pergunta, qual é o papel do farmacêutico. Não acho que alguém no mundo tenha.
Eu tenho a oportunidade de trabalhar hoje com alguns dos melhores farmacêuticos clínicos em transplante no mundo, através do AJT e da EST, e a gente não tem uma pergunta certa para essa resposta. E o meu grande desafio que eu quero fazer para vocês é, ao longo dessas 9 aulas que a gente vai ter aqui sobre esse assunto na pós-graduação da Propósito, é a gente tentar responder essa pergunta juntos. Então, nessa trajetória de vida que é tão determinante, né, na história de um ser humano, que é receber um órgão doado de outra pessoa, qual é o nosso papel como profissional farmacêutico? Eu, durante muitos anos, trabalhei muito próximo à equipe de transplante cardíaco do hospital onde eu trabalho. Trabalhei também brevemente atuando no suporte às equipes de transplante renal, hepático menos, mas também pulmonar, no hospital onde eu trabalho. Mas o meu métier mesmo é o transplante cardíaco. Então, vocês vão ver que muitos dos exemplos que eu vou trazer durante as próximas aulas são de transplante torácico e de transplante de coração, porque é da onde parte, né, muito do meu conhecimento teórico e prático. Essa foto que eu trago para vocês, ela foi autorizada pelo paciente, né? A gente pode ver aqui no canto superior esquerdo de vocês, esse é um coração doente. Vejam que ele não apenas é maior em tamanho, mas também ele tem alterações morfológicas, anatômicas bastante importantes, né? Vejam como ele não tem o formato de um coração saudável, que é esse que ele está recebendo nesse momento, né? Um coração do doador, então, aqui na mão do cirurgião, aqui no canto inferior direito, né? Observem a diferença de tamanho e também de estrutura. Esse coração desse paciente que a gente transplantou pesava 2,3 kg. Ele é um dos maiores corações que a gente tem registro na literatura científica ao redor do mundo. Um coração de um menino de 18 anos que nasceu com uma doença sindrômico, que nasceu com uma doença congênita, cujo uma das comorbidades associadas a essa doença era, então, uma sobrecarga dos ventrículos, né, e, portanto, insuficiência cardíaca, tão grave a ponto dele, aos 18 anos de idade, precisar de um coração novo, né, ou seja, de um transplante cardíaco. Esse é o coração novo que ele recebeu, e vejam que momento bonito, né? Quando a gente está falando de transplante, a gente precisa lembrar sempre que os transplantes só acontecem porque alguém, no seu último instante de vida ou durante a sua vida, expressou aos seus familiares a intenção de doar, né, de ser doador de órgãos quando viesse a falecer. Essa é uma decisão muito importante que a gente tem para tomar na nossa vida. E eu estimulo todos vocês que ainda não tomaram essa decisão que reflitam sobre isso. Toda vez que a gente consegue transplantar alguém, a gente está falando de alguém que também perdeu, né? Perdeu um ente querido, perdeu alguém que amava muito e que, sabedor da decisão da pessoa que faleceu, pode salvar até 8 novas vidas, né? Existem vários vídeos na internet, vocês podem procurar depois. Eles chamam esses corredores, né, de Walk of Honor, né, a caminhada da honra, que é um paciente já em estágio terminal sendo encaminhado, né, estágio terminal não, com morte encefálica, perdão, sendo encaminhado, então, ao bloco cirúrgico para ser feita a retirada dos seus órgãos, né, e depois, enfim, dar encaminhamento aos rituais fúnebres. Isso acontece nos Estados Unidos, não é tão raro assim, né? Então, batem-se palmas e se agradecem a esse último momento de generosidade desse paciente, dessa família, né? De poder ofertar uma nova vida a outras pessoas. Então, quando a gente está falando de cuidado ao paciente, no caso de transplante, a gente não está falando só daquela pessoa que recebeu o coração, mas também daquelas pessoas que foram responsáveis pelo procedimento estar acontecendo, ou seja, a família do doador.
Na Índia, por exemplo, quando os órgãos são retirados, a gente pode ver aqui os cirurgiões com essa malinha laranja, que é onde está sendo transportado, né, os órgãos de um paciente doador, junto à solução, né, de conservação, onde ficam embebidos esses órgãos. São atiradas pétalas, né, quando a ambulância chega no hospital, há uma salva de palmas em honra a essa pessoa que nesse momento tão nobre, né, optou em fazer esse último ato de generosidade, que é doar os seus órgãos. Além disso, mais recentemente vocês podem ter acompanhado na mídia, né, o caso desse paciente que colaborou enormemente para o avanço da ciência em transplante, né? Ele era um paciente, então, norte-americano, que por ter um painel de reatividade, a gente vai falar sobre isso durante as aulas, tão intenso que ele não conseguiria nunca encontrar, seria muito difícil encontrar um órgão compatível para ele. Ele também não tinha condições clínicas de transplantar. Ele estava num estágio de uma doença muito avançado e ele concordou então em participar de um experimento, né, em que foi desenvolvido. Então ele recebeu um coração suíno, né, de um porco, para que a gente chama isso de xenotransplantation, né, ou xenotransplante, e essa experiência hoje permitiu que a gente entenda um pouco melhor sobre as possibilidades e as perspectivas futuras, inclusive em relação à pesquisa para o xenotransplante no mundo. Então, é uma área muito bonita de se trabalhar e, como eu disse, para mim é um momento de muita honra poder estar compartilhando aqui com vocês como que a gente cuida melhor dessas pessoas. Então, como é que acontece o transplante, né, de órgãos sólidos no Brasil? É muito importante que eu diga para vocês que nessa disciplina a gente não vai tratar de transplantes de células-tronco e também os transplantes dos TMOs, né? Os transplantes de medula óssea, os transplantes do pessoal da Hemato. Nessa disciplina, a gente vai tratar especificamente do transplante de órgãos sólidos. Em 2019, quando foi feito esse levantamento, nós estávamos transplantando mais de 6 mil pacientes com transplante renal, mais de 2 mil pessoas recebendo um transplante hepático e nos transplantes torácicos quase 400 transplantes de coração e mais de 100 pacientes transplantados de pulmão no Brasil. Em 2019, esses eram os nossos números. Depois aconteceu a pandemia, né, de Covid-19, em que muito dos transplantes ao redor do mundo, muitos programas cessaram o funcionamento por N motivos, porque a gente não tinha segurança, né, em transplantar órgãos, até que a gente tivesse certeza que esse órgão que estava sendo ofertado não era contaminado por Covid. Nós também passamos por situações em precisar negar órgãos em condições de transplantar, tendo pacientes internados dentro do nosso hospital, mas que a gente não teria leito de CTI para recuperar esse paciente pós-transplante imediato, porque todos os nossos leitos de CTI estavam ocupados por pacientes infectados por Covid. Então, a pandemia de Covid assolou muito gravemente, né, as equipes transplantadoras ao longo do mundo. A gente vem num momento de retomada, a gente ainda não voltou aos números que a gente tinha em 2019, mas lá em 2019, antes de tudo isso acontecer, só se a gente calcular aqui por cima, com certeza a gente tem o quê? Quase aí uns 9 mil pacientes transplantados no Brasil, só no Brasil, anualmente. Então, é muita gente. E mesmo assim, a gente tem carência de órgãos, por N motivos, né? Mas se a gente pudesse transplantar todo mundo que está na lista hoje, com certeza esse número seria bem maior. E eu gosto de trazer esse número porque também no Brasil nós temos o maior programa com financiamento público de transplantação no mundo. É muito importante que a gente diga isso, porque isso é uma conquista do cidadão brasileiro. O Sistema Nacional de Transplantes é um orgulho do Sistema Único de Saúde, é um direito conquistado pelo brasileiro, né? E a gente precisava, na minha opinião, todo dia bater no peito e gritar
que a gente tem o maior programa de transplantes com financiamento público no mundo, na minha opinião. Então, a gente precisa se orgulhar muito. Sim, temos muitos desafios, sim, poderíamos ser melhores, mas a gente está todo dia reescrevendo essa história. E quando a gente pensa nesse monte de gente transplantando, isso que eu tô falando anualmente, né? Um transplante, vocês podem imaginar que é um procedimento cirúrgico bastante complexo, envolve uma equipe bastante grande, não só de cirurgiões e toda a equipe do pós-transplante, do perioperatório, né, ou seja, da questão relacionada ao procedimento cirúrgico em si, mas do cuidado a esses pacientes, né, depois do transplante, não só na internação, mas também ambulatorialmente, né. Um transplante cardíaco no Brasil hoje custa para uma instituição entre 300 a 500 mil reais, né? Tô falando do processo como um todo, não do órgão. Mas quando a gente vai para os desfechos duros, ver o que realmente determina um sucesso, a gente poder dizer se um transplante teve sucesso ou não, é o medicamento. É a imunossupressão. E aí, quando a gente se pergunta qual é o papel do farmacêutico, a gente pode imaginar que a gente tem muito a contribuir, né, num perfil de pacientes que, no mínimo, 9 mil pacientes novos por ano no Brasil, que tem muitas demandas medicamentosas, farmacológicas, e que a gente pode contribuir, sim, no cuidado a essas pessoas. Porque muito do transplante, do sucesso do transplante, está na imunossupressão. Recentemente eu vi assisti um curso, né, da American Society, e eles falaram, assim, eles fizeram uma analogia com um velocímetro de um carro. O ideal em imunossupressão em transplantes é se a gente tivesse tipo um imunomômetro, eles chamaram. Eu achei essa analogia muito legal, eu quis trazer aqui para vocês. Em que, de um lado, a gente não quer nem... A gente precisa garantir a imunossupressão desse paciente, ou seja, derrubar a imunidade dele de propósito, para garantir que a gente mantenha esse órgão que ele recebeu. A gente chama isso de enxerto. O enxerto é o órgão transplantado, né? Ou seja, o órgão do doador, o órgão que essa pessoa recebeu de outra pessoa. Então, para que não ocorra rejeições, né, a esse órgão recebido e num momento mais grave ou a perda desse enxerto, a gente precisa garantir que a cascata imunológica dos pacientes está bloqueada, porque o nosso corpo humano é muito inteligente, né? Toda vez que a gente é exposto a um micro-organismo, a uma proteína, né, a algo que vem de fora do nosso corpo, isso passa por um processo, vocês vão lembrar disso da época da faculdade, também daqui das nossas aulas após. Isso passa por um processo de identificar, né, essa substância ou esse micro-organismo como uma coisa de fora, um agente externo, e disparar, né, o sistema imune para que isso seja expulso do nosso corpo. Isso é benéfico, é assim que a gente se cura das infecções, das gripes, né, as infecções virais, das pequenas inflamações, né, enfim, a gente precisa do nosso sistema imune para nos defender, né? No entanto, vocês podem imaginar a quantidade de proteínas que não são do nosso corpo, que o nosso sangue está se expondo todos os dias se a gente tiver dentro da gente um coração que não é nosso, né? Coração e pulmão mais que coração, bem mais, são extremamente imunogênicos, né, que a gente chama, ou seja, o potencial de ativar a cascata imunológica e nosso próprio corpo começar a atacar esse órgão que a gente recebeu, identificando ele como um agente externo, o que ele não está errado, é um agente externo mesmo, mas se a gente deixar esse processo acontecer, a chance da gente perder esse enxerto é muito alta. E no caso específico dos transplantes torácicos, em que não existe retransplante hoje no Brasil, ou seja, não existe transplantar 2 vezes o coração ou o pulmão, no caso desses pacientes, perder o enxerto também significa a morte. Então, a gente precisa imunossuprimir o paciente para que todo esse processo inflamatório, que é muitas vezes fisiológico e benéfico para o nosso corpo, no paciente transplantado a gente não quer que ele se desenvolva, porque a gente não quer que ele perca esse órgão que ele recebeu. Então a gente imunossuprime. No entanto, a gente não pode imunossuprimir o paciente tanto
que de um outro lado ele esteja exposto a infecções, né? Como eu comentei com vocês, é o sistema imunológico que faz com que a gente consiga se curar das infecções bacterianas, das infecções virais, né? No entanto, se a gente imunossuprime demais um paciente, ou seja, baixa demais a imunidade dele, ele também não vai ter sistema imune suficiente para se curar dessas doenças. E aí acontece o desenvolvimento de infecções oportunistas, né? Mais ou menos na mesma lógica que acontece com o HIV, né? E com o desenvolvimento da AIDS, da síndrome, né? Da SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? No HIV/AIDS, a gente tem uma imunodeficiência, né? Ou seja, uma imunossupressão secundária ao ataque do vírus do HIV às nossas células de defesa. Aqui nos transplantes, a gente com remédios imunossuprimindo os pacientes, impedindo toda essa reação inflamatória, né? Evitando que haja o desenvolvimento de células do sistema imunológico para evitar que elas se infiltrem nesse órgão novo que o paciente recebeu. Isso é a imunossupressão. Então, se a gente tivesse um imunomanômetro dos nossos pacientes, a gente poderia que nos dissesse, né, se o paciente está muito imunossuprimido ou menos, seria assim sucesso total, né, na vida de um farmacêutico clínico em transplantes. No entanto, a gente não tem, e a gente vai ajustando conforme caso a caso e conforme o perfil de cada paciente. Que medicamentos são esses que a gente usa para imunossuprimir, então, e conseguir lá medir o nosso imunomamômetro, ou seja, se a gente está imunossuprimindo menos ou mais um paciente. Em geral, a gente lança mão de 3 drogas, né? Um corticoide, em geral a prednisona, um inibidor, né? Um antiproliferativo, um micofenolato, e a grande parte dos esquemas imunossupressores pós-transplante de órgãos sólidos, e aqui eu tô falando não só no Brasil, mas isso aqui é no mundo, é composta por tacrolimus, né, que é um inibidor da calcineurina e que compõe a medula, né, o backbone, que a gente chama, a medula do esquema imunossupressor do paciente transplantado de órgãos sólidos. Então, a gente usa esse esquema com prednisona, micofenolato e tacrolimus, é o mais frequentemente utilizado nos melhores e maiores centros transplantadores dos Estados Unidos, da Europa e ao redor do mundo. E ele também é o esquema de imunossupressão mais utilizado aqui no Brasil e que a gente tem os 3 medicamentos, né, fazem parte da nossa Rename, então distribuídos à nossa população de forma gratuita. No entanto, se a gente pegar só o tacrolimus, que como eu disse é a espinha dorsal, né, da imunossupressão pós-transplante de órgãos sólidos, só o tacrolimus tem características farmacocinéticas tais quais. Vamos lembrar lá das nossas aulas de farmacocinética, né? Se a gente tem um paciente com dificuldade de deglutição, a gente não vai conseguir administrar o tacrolimus pela via oral. E a gente já tem estudos que mostram que se a gente abrir a cápsula de tacrolimus e administrar pela via sublingual, a gente consegue uma boa absorção. No entanto, por ele não passar por metabolismo de primeira passagem, a biodisponibilidade chega a ser até 1,5 vezes maior, dependendo do órgão, né? Então, se é um paciente que está sondado e a gente vai administrar esse medicamento via sonda, a gente precisa fazer um ajuste. Se esse medicamento vai ser administrado via sublingual, a gente precisa fazer outro ajuste. E se for pela via oral, outro ajuste ainda. Quando a gente está falando da outra etapa, da próxima etapa farmacocinética, que é a absorção, o tacrolimus sofre influência pelo tempo de esvaziamento gástrico, então dependendo de quanto tempo ele fica ali, né, em contato com a mucosa gástrica e dependendo de quanto está o pH, né, desse suco gástrico, ele vai se tornar mais biodisponível ou não, para finalmente ser absorvido na primeira porção do intestino, né, onde ele vai
sofrer, então, interferência de vários medicamentos que, por exemplo, alteram, né, a motilidade gastrointestinal, e eu cuido muito dos nossos pacientes que usam metoclopramida, né, porque isso acaba alterando a absorção do tacrolimus. Quando os pacientes têm diarreia, ou seja, aumentam a motilidade intestinal, isso também interfere na biodisponibilidade desse medicamento. E a própria existência de microflora intestinal altera também. Além disso, tacrolimus é um medicamento que sofre interferência na etapa farmacocinética de absorção se ele for administrado junto com o alimento, em especial alimentos gordurosos, né? Então, se vocês lerem a bula do tacrolimus, ali vai dizer que ele não sofre interferência de alimentos. Mas a gente sabe que até 27%, né, desse tacrolimus ingerido, já passada toda a parte de via, de tempo de esvaziamento gástrico, de pH, a absorção cai em 27% se ele for administrado junto com alimentos. Além disso, depois dele ser finalmente absorvido, ele passa por metabolismo hepático pelo citocromo P450, que a gente farmacêutico sabe que é uma rota de metabolização de uma série de fármacos, né? Inclusive para tratamento do HIV. Então, se eu tenho um medicamento que é indutor do citocromo P450, né? Então eu vou ter uma biodisponibilidade alterada. Da mesma maneira, uma toxicidade alterada, né? Além disso, alguns pacientes têm alterações genéticas, né, nessa enzima do citocromo P450, em algumas delas, porque P450 é o nome de um conjunto de enzimas hepáticas, né? Então, dependendo de qual delas ele tem a mutação, ele pode ser um alto metabolizador do tacrolimus ou um metabolizador lento, né? Nós tínhamos uma paciente de 62 anos que pesava em torno de uns 52 quilos e ela usava uma dose de tacrolimus de 14 miligramas 2 vezes ao dia para alcançar o mesmo nível sérico de um paciente homem de 100, 110 quilos que a gente tinha transplantado e utilizava 1 miligrama 2 vezes ao dia. Então, certamente, se a gente corresse um teste genético nele ou nela, a gente veria algum tipo de mutação nessas enzimas do citocromo P450, tá? Além disso, se o paciente tiver uma insuficiência hepática, e aqui entra bem importante a discussão do transplante hepático, né? Isso pode interferir também na taxa de metabolização desse medicamento, e a gente sempre tem que lembrar que alguns tipos de chá pode alterar, né? Fitoterápicos podem alterar, não só são indutores ou inibidores do citocromo P450, mas podem alterar também as etapas anteriores que eu comentei, como a alteração do pH do estômago e também o grau de motilidade gastrointestinal. Nós tivemos uma paciente que entrou em processo de rejeição e uma das hipóteses que a gente tem para ela ter rejeitado é que ela utilizava chá de sene. Né, o chá de sene altera a motilidade gastrointestinal, é utilizado pelos pacientes que são constipados, né, porque ele aumenta a motilidade gastrointestinal e ela acabou rejeitando. Havia outras questões envolvidas no caso dessa paciente, mas uma das variáveis que estavam no jogo era o uso desse chá. Então, olha a importância, né, da gente cuidar também esses fitoterápicos que os nossos pacientes utilizam, chás, enfim, medicamentos sem prescrição médica também, né. Como se não bastasse, ainda o tacrolimus é um fármaco que tem a característica de ter uma alta ligação à proteína plasmática. Então, a porção que por exemplo, em transplante cardíaco, todos os pacientes têm indicação de utilizar estatinas, tá? Para evitar uma comorbidade bastante comum que acontece, chama doença vascular do enxerto. Então, eles usam estatinas. Estatinas, como a gente já discutiu na aula nas disciplinas de farmácia clínica e cardiologia, tem uma alta ligação à proteína plasmática. E a porção delas que é tóxica é justamente a porção que está livre, ou seja, não ligada à proteína plasmática. Naqueles pacientes que usam medicamentos que têm uma ligação à proteína plasmática maior do que a estatina desloca para a porção livre. O tacrolimus é um desses casos.
Então, o tacrolimus ocupa o espaço na proteína plasmática onde antes estavam as estatinas. As estatinas ficam livres. E aí a chance deles fazerem uma toxicidade não por tacrolimus e não por excesso de dose de estatina, mas pela interação medicamentosa, é muito alta. Então, eles frequentemente, acho que assim, eu deveria fazer um estudo para dizer isso para vocês, mas em torno de 20% dos pacientes transplantados cardíacos têm ou vão ter algum tipo de reação adversa devido à toxicidade por estatinas, tá? Depois dele finalmente passar por todas as etapas farmacocinéticas e ficar biodisponível para finalmente chegar lá nas células de defesa e fazer o efeito dele, a gente tem que lembrar que esse medicamento também pode sofrer interferência sobre a sua eliminação, né? Tanto pela via biliar, tanto pela função renal, e uma boa parte dele também é eliminado pelas fezes. Então, eu estava falando aqui para vocês só do tacrolimus, que é um dos medicamentos utilizados para imunossuprimir um paciente pós-transplante. Tacrolimus é um medicamento de estreita faixa terapêutica, o que quer dizer que a gente precisa fazer monitorização terapêutica, ou seja, medir no sangue, né, no plasma, quanto de medicamento eu tenho nesse paciente. Isso está diretamente ligado ao volume de distribuição e todas as etapas farmacocinéticas que eu falei. Além disso, ele tem um impacto muito grave nos pacientes se ele tiver com níveis séricos supraterapêuticos, ou seja, a toxicidade por tacrolimus é muito grave, porque ela em geral é ligada a uma toxicidade neurológica, que pode levar a um sangramento na subaracnoide e muitas vezes morte, ou sintomas neurológicos irreversíveis, como um AVC. Tacrolimus em níveis séricos subterapêuticos, a gente também já viu que é grave, porque a gente está expondo esse paciente a uma rejeição. Não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa monitorar esses pacientes bem de perto. E como vocês viram, tacrolimus é um medicamento que tem muitas variáveis envolvidas em quase que todas as etapas farmacocinéticas, né? E aí, nesse momento em que eu digo para vocês que tacrolimus é o imunossupressor mais utilizado para prevenir rejeições e para tratar pacientes pós-transplante, que eu volto à nossa pergunta inicial, né? Qual é o papel do farmacêutico? Aí vocês podem pensar e dizer para mim se a gente tem alguma coisa contribuindo no cuidado desses pacientes ou não. Muito obrigada, bem-vindo ao mundo dos transplantes, bem-vindos à disciplina de transplante em órgãos sólidos e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada, bons estudos!